Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na página 6 da apostila, dando continuidade aos ambientes da Terra, estudando os biomas mundiais. E a gente parou na página 6, ali falando sobre os desertos subtropicais. Vamos lá, então, vamos falar um pouquinho sobre os desertos e as características do deserto subtropical. Nas regiões do bioma deserto subtropical, as chuvas são raras e as temperaturas são muito altas durante o dia, 50 graus Celsius, podendo chegar até isso, e muito baixa durante a noite, 0 graus Celsius. São exemplos de desertos subtropicais: o Saara da África, o Atacama no Chile e o grande deserto australiano. Essa grande amplitude térmica que ocorre no deserto é por conta principalmente da baixa umidade do ar e do solo, na umidade do ar e do solo, os quais aquecem rapidamente durante o dia. É arenoso o solo, né? Mas também perdem calor rapidamente durante a noite. Então, devido à umidade, o solo arenoso, eles aquecem, chegando a temperatura ali de 50 graus Celsius, mas à noite ele pode chegar a 0 graus Celsius, né? Então isso tudo tem a ver com a umidade do ar, pouca umidade do ar e o solo arenoso, né? E o que acontece? Além da grande amplitude térmica diária, os desertos frios também apresentam grande variação de temperatura durante o ano, tá? Tem os desertos gelados que a gente diz, né? O deserto, obviamente, eles apresentam baixa quantidade de chuva, a pluviosidade dele é muito baixa, o solo é raso e pobre em matéria orgânica, geralmente pobre em nutrientes. De maneira geral, os desertos quentes apresentam maior diversidade de espécies, principalmente de vegetais, quando comparado aos desertos frios. Porque os frios são a parte gelada, né? Que não tem vida, não tem vegetação, não tem nada. Como esse tipo de bioma, o solo é seco, pouco fértil, não há muita água, poucas plantas são adaptadas a essa situação. Os cactos geralmente estão presentes nesse tipo de ambiente, pois conseguem armazenar água em seu caule e as folhas são reduzidas ou modificadas em espinhos, evitando assim a perda de água pela transpiração. Então, o que acontece? Esse tipo de vegetação do deserto, dessas áreas secas, elas são adaptadas, são adaptações de plantas. Então, como que essas plantas conseguem sobreviver? Porque elas transformam aquela folha, né, que não tem aquela grande, digamos, aquela grande abertura, né, foliar ali. Então, ela não perde tanto água, ela reduz a folha, tanto que algumas folhas são transformadas em espinhos, endurecidas. Então, elas não perdem água por transpiração. E aí, o que acontece? Ela retém água dentro do corpo da planta, principalmente no caule dessas plantas, tá? E as espécies animais mais comuns de encontrar nos desertos são répteis, como lagartos, e aí nós temos o trapelos, né, sanguinolentos, que é o exemplo desse lagarto que está aí na imagem. Esse deserto é do Afeganistão, tá? Do deserto do Afeganistão é parecido com aquele que vocês têm ali, o lagarto do deserto do Cazaquistão, não Afeganistão, né? E então esse lagarto aí é típico, né? Nós vamos encontrar também alguns mamíferos, roedores. Existem alguns ratos do deserto que nem tomam água, eles não se alimentam não têm água como fonte de alimento, e aí eles comem vegetais e sementes, alguns tipos de sementes que eles conseguem tirar água daí, tá? Então eles não têm água para beber, no caso, né? Durante o dia, né, pode encontrar besouros, formigas, né, enfim. A maioria dos animais apresenta hábitos noturnos, porque à noite a temperatura é mais suportável, digamos assim. E durante o dia, para fugir do calor da luz solar, escondem-se em tocas na areia ou nas plantas. O rato canguru que a gente chama, tá? Esse rato, a maior parte do dia, ele fica no interior de toca, no solo, justamente por conta da falta, por conta da temperatura muito elevada, tá?
Aí nós temos o exemplo do cactus, como eu falei, as folhas transformadas em espinhos, fazendo com que eles consigam sobreviver, se adaptar muito bem a ambientes mais secos. Esses são os desertos subtropicais. Falando um pouquinho sobre os campos e bosques, né? Esse bioma, o campo, apresenta temperaturas baixas no inverno e temperaturas altas no verão. Também podem ser chamados de pradaria, quando na América do Norte eles são chamados de pradaria. No Pampa, América do Sul, né? Ele é chamado de pampa. E estepe na Ásia. As plantas predominantes nessas regiões são as gramíneas. E então é grama baixa, né? Pequenos arbustos que podem chegar até 2 metros de altura. Nos locais em que o solo é mais fértil, a fauna natural dos campos é composta por herbívoros nativos, como bisões na América do Norte, roedores, lobos, raposas e grande quantidade de insetos. Nós podemos encontrar nesse tipo de bioma. E aqui uma representação aí, né, do bisão, animal típico dos campos da América do Norte, né? Então aí representando os campos. Um bisão é um representante, então, aí da América do Norte. Os solos dos campos são ricos em nutrientes e humus, sustentam a vegetação que é dominada por grama, né, embora herbáceas também possam ocorrer nesse bioma. Então, as herbáceas seriam pequenos arbustos, até 2 metros, como eu falei ali para vocês. Continuando, a floresta sazonal temperada, né? Então, a floresta sazonal temperada é um bioma temperado que ocorre predominantemente no hemisfério norte. Apresenta verões quentes e úmidos e invernos com dias curtos, com pouca luminosidade e ocorrência de neve. A vegetação ela está adaptada a essa variação de temperatura e é composta de plantas herbáceas como musgos no verão e grandes árvores cujas folhas perdem a pigmentação e caem no outono. Lembram que a gente falou que lá nas savanas as folhas também caíam, as plantas perdiam as folhas, né? Aqui acontece a perda também porque as plantas acabam perdendo, né, a pigmentação também e elas acabam caindo no outono. E aí, ao caírem essas folhas, né, elas impede, no caso aí, né, que ela perca tanta água também, tá? É uma forma de proteção, já que ela já perdeu a pigmentação, elas vão se modificando. Ali na imagem da página 7 vocês têm, eu vou mostrar umas aqui para vocês também. No verão, a fauna é rica, né, com várias espécies de mamíferos, veados, raposas, esquilos, aves e insetos. Durante o inverno, muitas dessas espécies acabam hibernando por um longo período. Dessa forma, mantém a atividade do corpo baixa, né? Pouco gasto energético, ela reduz a atividade energética dela para que ela possa conseguir sobreviver por esse tempo. Outras espécies de pássaros e insetos acabam fazendo a migração para regiões mais quentes em busca de alimentos e também para se reproduzirem. E aí nós temos, né, a floresta sazonal temperada, mostrando algumas vegetações aí para vocês, né? Essas ali tá mostrando na primeira imagem, que vocês podem ver ali o colorido, né? Porque elas mudam, essas plantas acabam mudando, como eu falei, perde a pigmentação e cai no outono. E essas folhas acabam se depositando todas no solo. Fica muito bonita a coloração, inclusive. E depois, na época já, no inverno, né? O inverno rigoroso com neve, né? Aí depois ali já a floresta numa época do verão, pode ser. E ali uma flor dessa região, né? São a flora, né, que nós temos. A floresta pluvial temperada. A floresta pluvial temperada é um bioma encontrado em regiões da América do Norte.
Este bioma ocorre geralmente próximo ao oceano, o que interfere na temperatura que é amena, tanto no inverno quanto no verão, e com um índice alto de chuvas, por isso pluvial. A vegetação é composta por árvores enormes, como as sequoias, que podem chegar a 100 metros de altura. Como há muita chuva e as temperaturas são amenas, as árvores não perdem as folhas. Lembra, as folhas que caem lá como eu falei para vocês, da savana, que a gente já falou no conteúdo anterior, na savana, e agora que a gente viu também na floresta sazonal temperada, que perdem a folha, elas são chamadas folhas caducifólias ou decíduas, também chamadas de caducas, essas que caem. Na floresta pluvial temperada, não acontece isso, elas não perdem as folhas e são chamadas de folhas perenes ou perennifólias, tá? A fauna desse bioma é composto de insetos, então aqui na temperada ela não perde folha, tá? Ela continua. A fauna, os animais do bioma, é composta de insetos, aves, anfíbios e mamíferos, como cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos e roedores, que se alimentam de sementes que caem das árvores. A floresta pluvial temperada, aqui uma imagem do Parque da Floresta de Sequoia, Parque Nacional da Sequoia nos Estados Unidos. Aqui está na primeira imagem, mostrando o tamanho que são essas árvores, como falamos ali, que pode chegar até 100 metros, né, de altura, uma sequoia. Vocês têm a imagem delas ali. E na segunda imagem, eu achei bem interessante essa imagem, porque tem alpinistas escalando as sequoias, né, para ver a altura que elas chegam. Se vocês colocarem no Google Parque Nacional da Sequoia nos Estados Unidos, vocês vão ver imagens lindíssimas, tá? A fauna, né, como eu já falei ali, roedores, aves, insetos, né, enfim, mamíferos, né? E a taiga, né? Falando um pouquinho da taiga. A taiga é um bioma localizado nas regiões do Alasca. Do Alasca, do Canadá, da Europa e da Ásia, tem clima frio, né? Verões curtos e invernos longos, com temperaturas negativas e precipitação de neve. O solo é pobre em nutrientes, abrigando uma vegetação de pinheiros. Por isso, esse bioma também é conhecido como floresta de coníferas. Como vocês têm ali, ela pode ser chamada de floresta de coníferas, né? Isso tá na página 8, tá? Essa taiga, ela tem... As coníferas apresentam folhas que não caem durante o inverno. Até porque elas estão adaptadas a temperaturas baixas, à neve, né? Isso é possível porque as suas folhas são pequenas e rígidas. Pensem num pinheiro, né? Se vocês conhecem um pinheiro, vocês podem perceber que a folha dele tem o formato de agulha, né? Frequentemente organizados como telhas em um telhado ou um aspecto de agulhas, o que evita o congelamento da água que circula por elas. Esse formato das folhas e os galhos voltados para baixo também evitam que muita neve fique acumulada, ela não pesa, o que quebraria os galhos, pois ficariam bastante pesadas, né? Então não acontece isso, porque elas já são, os pinheiros são árvores que estão adaptadas a esse tipo de clima aí, da taiga, tá? De bioma, né? Por isso eles se dão muito bem lá. Como falei, né? A taiga também pode ser chamada de floresta boreal e coníferas, tá? Continuando. Aí a taiga no verão é uma vegetação bonita, ali mostra, né, então, os pinheiros, né, que tem as folhas, então, formadas como parecem telhas no telhado, né. Aqui nós temos a taiga no inverno, observem a neve sobre a vegetação, o pinheiro ali intacto, com todas as folhas, né, então ele não morre por isso, ele está adaptado a esse tipo de temperatura. E a fauna da taiga, né? A fauna das florestas. Aqui tá a fauna de florestas coníferas. É a mesma coisa, tá?
Então, ali nós temos Vulpes vulpes, que é a raposa, nome científico deles. Pantera tigris, tigre siberiano, também. O Canis lupus, que é o lobo, e o urso arctus, urso pardo. Uns exemplos de animais aí que vivem na taiga, tá? Floresta de coníferas, né? A tundra, localizada próxima ao polo ártico e apresenta clima polar, em que durante quase todo o ano a neve cobre o solo e geralmente deixa congelado, com poucos nutrientes. Como na maior parte do ano as temperaturas são baixas, a água no solo permanece congelada e as plantas não conseguem absorvê-la pelas raízes, o que torna a vegetação escassa nessa região de tundra. No verão se desenvolvem pequenos arbustos, musgos e líquens. A fauna é composta de aves que no inverno migram para regiões mais quentes e de mamíferos adaptados ao frio. Pele grossa, muitos pelos e muita gordura corporal. A gordura e a pele grossa protegem esses animais do frio, como renas e boi almiscarado. Aí nós temos uma imagem da tundra, né, no Alasca, tudo totalmente congelado. Se ela tivesse, então não tivesse congelado, se não fosse inverno, né, ela estaria somente os musgos e essa vegetação que está embaixo da neve ali parecendo, é o que seria, né? Então é repleta de musgos. Depois, aí nós temos a fauna nos animais dessa região. Então o boi almiscarado, que eu falei para vocês, olha a quantidade de pelos que tem no corpo desse animal, né? E a fauna da tundra ali também do lado. Observem que a maioria tem a coloração branca. Isso é uma questão adaptativa desses animais também, que faz com que eles consigam sobreviver nesse ambiente. Eles conseguem despistar os predadores, né? Isso ajuda eles a camuflar-se, né? A gente já falou sobre isso, camuflagem, né? Então aí nós temos a fauna da tundra. Ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos, além dos continentes, a superfície terrestre, apresentam uma grande área coberta de água. As diferenças entre os ambientes aquáticos são determinadas principalmente pela temperatura da água, a quantidade de nutrientes que tem dissolvido nessa água e a composição química, como a salinidade, por exemplo, a luminosidade, entre outros fatores, são que determinar a diferença dessa água aí, né? Conforme essas características, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce, são chamados dulcícolas, ou de águas salgadas, os marinhos. Entre eles, nós temos os lagos, os córregos, os rios, recifes de corais. As zonas bênticas e as zonas pelágicas oceânicas. As zonas bênticas correspondem ao fundo do mar. E as zonas pelágicas oceânicas são aquelas águas abertas, de mar aberto, os oceanos, né? Estuário é a área entre rios e mares que sofre o impacto das marés. E tem também as zonas entre as marés, regiões que sofrem impacto direto da subida e descida das marés, ficando em períodos sem cobertura de água e outros períodos com essa cobertura de água. E aqui nós temos uma imagem também que vocês têm aí na página 9 da apostila de vocês, um estuário do Rio do Prata, entre Buenos Aires e Montevidéu. É ali que é desaguado ali o Rio do Prata, né? E ali, então, vai para o oceano, né? O Oceano Atlântico. E aqui nós temos os manguezais, né? A maioria de vocês já ouviram falar sobre os manguezais. Os manguezais nós temos muitos aqui na nossa região. Uns já foram totalmente, digamos que totalmente submersos, né? Já foram aterrados, submersos de terra, né? Podemos dizer assim, para fazer shopping center, para construir estradas, desse jeito, né, gente? Então, eles têm sofrido muito impacto
da ação humana, né? Antrópicos. Então, os manguezais que ocorrem em todas as regiões costeiras, tropicais e subtropicais do mundo caracterizam-se pelo sedimento lamacento e salino, inundando diariamente pela maré, né? Ele é inundado diariamente pela maré, sempre, né? Ali, a imagem que vocês têm, tem uma parte do mangue preto, né? Que é a vegetação do manguezal, e ele tá uma parte inundada e outra parte uma parte tá aparecendo e outra tá submersa, né? Tá inundada. Essas florestas peculiares têm grande importância ecológica, porque são marinhas, em especial porque são áreas de reprodução e atuam em berçário para várias espécies marinhas. Então, essas áreas dos manguezais, elas atuam, elas funcionam como berçário para muitas espécies de marinhas, né? Especialmente crustáceos e peixes, que encontram nessas áreas, né? Nessas águas tranquilas, refúgio ideal para suas larvas e filhotes. E aí mostrando um manguezal, né, grande ali, mostrando a imagem dele, como é que ele fica lamacento, porque existe muita decomposição, né. As flores das árvores dos mangues, elas acabam caindo, sedimentando, se depositando no fundo, né, elas são trituradas por caranguejos, entram também em decomposição e são levadas pelas marés, servindo de alimento para pequenos organismos marinhos. Eles são consumidos por animais maiores e aí, então podemos dizer que os manguezais são a base das cadeias alimentares aí, né, dos mares, oceanos. Os mangues também são áreas de reprodução e descanso para aves costeiras, locais de depósito de sedimentos que protegem a linha de costa, atenuando o impacto da erosão. Importante aí para evitar a erosão também. Essa capacidade de proteção foi bastante destacada nos meios de comunicação internacionais após o tsunami que no final de 2004 causou grande destruição das cerca de 150 mil mortes em países banhados pelo Oceano Índico. Em muitos desses países, grande área de manguezais tinha sido eliminada devido ao crescimento das cidades para a implantação de praias, projetos de arquitetura. Estudos científicos provaram que se os mangues ainda estivessem lá na costa, né, eles teriam absorvido parte do impacto das ondas gigantes e provavelmente diminuiria muito a tragédia. Então, isso são estudos, né? A gente já sabe que os manguezais, eles são, aqui na nossa região mesmo, eles já estão ameaçados, né? Em todo o Brasil eles estão ameaçados, porque eles são aterrados para construir rodovias, ou é para construir praias, né, eles aterram, botam areia para fazer mais praias. Tem até o caso do shopping lá, Itaguaçu, acho que é o Itaguaçu, que foi construído numa área de mangue, né? Não, foi Itaguaçu. Então tem vários problemas aí que pode desencadear, né? Sem contar a morte de várias espécies, né, também. Então, tem que ser preservados, até porque são berçários aí, né, para reprodução aí de vários animais e tudo mais. Então, gente, a nossa aula vai ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente continua o estudo dos biomas, aí a gente já vai estudar os biomas brasileiros, né? Então, hoje é só. Não tem atividade ainda, porque tem bastante conteúdo para depois ter as primeiras atividades, e daí a gente depois marca a atividade, tá certo? Então, se cuidem, continuem em casa, se cuidem sempre. Um beijinho a todos e até a próxima aula.